Bom, já estamos de volta aqui no estúdio para falar sobre um assunto que é sempre muito polêmico, gente. Bater não no seu filho, mas não espancar, gente, são coisas diferentes. Para educar, será que é certo? Será que não é certo? A Luzia veio aqui no programa para justamente a gente comentar e conversar um pouquinho sobre isso. Tudo bem com você? Tudo bem. Então, Obrigada, tá, Thiago, pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece você aqui. Você, inclusive, colocou, acho que uma postagem no seu Facebook e gerou já polêmica sobre isso. Sim, daí eu patrocinei, né, a publicação e gerou muitos comentários. E eu não consegui responder assim todo mundo, daí eu falei, eu acho que de repente assim na TV eu conseguiria explicar melhor isso. Um pouquinho né? isso. Porque as pessoas têm muitas dúvidas e lá tinha muitos comentários, mas se eu não bater, ele vai bater em mim, então coisa assim que eu vi que poderia explicar melhor. Né? Fiz um vídeo também pro meu canal no YouTube explicando sobre, mas... Vamos discutir então justamente sobre isso. Vamos. Luzia, quando a gente fala, quando existe essa situação da mãe pegar a vara e bater o chinelo, e vai bater na criança, tem pessoas que são mais antigas, né, entre aspas, que acham super normal, tradicional, estar educando. Existem outras formas de fazer esse tipo de situação. Qual é o seu posicionamento e por quê? Tem várias formas, né, Thiago? Tem formas como a conversa, o diálogo, né? Hoje em dia, nós não utilizamos mais o cantinho do pensamento para crianças menores de 6 anos. Porque elas não têm maturidade psicológica para entender o que os pais estão falando. Mas até um tempo atrás era utilizado. Utilizava-se muito, né? Mas a neurociência, ela evolui muito também com o tempo e foi comprovado que essas crianças não conseguem parar e pensar naquilo. Então, o cantinho do pensamento ele não é mais utilizado. O que é utilizado agora é um cantinho assim onde a criança vai sentar, ela vai se acalmar, porque ela normalmente está querendo chamar atenção por alguma coisa. Então, primeiramente, os pais têm que estar atentos a isso. O que a criança está querendo? O que ela está solicitando? Hoje em dia nós vemos muitos pais, e talvez se eu falar isso alguns vão ficar chateados, mas nós vemos muitos pais muito em celular. Não, né? mas isso não precisa nem ficar chateado, porque é verdade, mas acontece eles ficam, isso, Thiago, entendeu? eles ficam, né? Inclusive até na clínica eu comento, alguns ficam chateados, mas depois agradecem. Olha, Luzia, obrigado pela dica, obrigado por ter falado, porque eu não estava prestando atenção nisso. Então, às vezes a criança só está querendo uma atenção, né? Está querendo que o pai olhe, que toque, que tenha carinho, que tenha afeto, né? E hoje em dia isso está em baixa, né? Hoje em dia os pais não estão dando tanta essa atenção para os filhos. Porque a questão do ser digital que hoje nós vivemos, gente, e realmente é uma verdade, tá? As pessoas ficam no celular, as pessoas vão pro computador, vão pro notebook, a criança tá lá largada, ou ela mesma está no celular, e aí quando o pai solicita alguma coisa, ela simplesmente não dá mais importância. Sim, e outra coisa, Thiago, é muito mais fácil bater do que ir lá e resolver. Né? Um simples tapa nós não recomendamos na psicologia. Por que precisou bater? Será que a pessoa não tem esse repertório? Né? Nós chamamos de repertório de comportamento. Nós nascemos e vamos aprendendo ao longo do tempo no ambiente em que nós vivemos, né? Com as pessoas que estão à nossa volta. Nós chamamos esse ato de modelação na psicologia analítica. Né? Nós aprendemos por modelação, imitando comportamentos. Né? Então, se esses pais, vou falar pais, né? Avós, não sei quem que bate, tio, os cuidadores. Se os cuidadores estão batendo, é porque eles não têm esse repertório, né? Não conseguem se acalmar, controlar as emoções, conversar com essa criança, dialogar com ela, porque é muito mais fácil bater do que criar estratégias. Hoje em dia temos muitas estratégias, né? Tem essa estratégia do cantinho da calma, tem a estratégia da conversa, do diálogo, tem a estratégia de trocas também para crianças a partir de 6 anos. Olha, vamos fazer acordos, né? Se você se comportar, se tirar certa nota na escola, olha, final de semana nós vamos sair passear, né? Nós também fazemos economias de fichas, que é um sistema bem bacana de fazer troca com as crianças, né? Fazemos um quadro, tipo Super Nanny. Sim, é isso que eu ia falar. Muita gente assiste, né? Sim. Funciona por quê? Porque ela está fazendo trocas com essa criança, né? Um quadro lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se você cumpriu com todos esses acordos aqui, durante toda a semana, você ganha uma figurinha, ganha algo, e daí no final de semana você tem um prêmio. Que prêmio é esse? É um passeio,
Coisa simples, tá? Sim, Não precisa mas não ganhar necessariamente, sempre as coisas, se você fizer né? aqui, eu vou te dar um presente ali, alguma coisa Isso. imediatista. Não, né? tem que conquistar, né? A criança precisa saber que ela tem que se comportar sempre assim. Esse é um método para que ela aprenda esses comportamentos e tenha esse repertório também. Mulher do céu, eu sei que você está na sua razão, mas algumas mães em casa devem estar se perguntando e falando assim: Elas vão me bater. meu Deus, o que eu faço quando meu filho começa a gritar que nem um louco no mercado e eu não sei mais o que eu faço e eu posso tentar controlar de todas as formas e não acontece de jeito nenhum. É uma técnica que eu ensino bastante, Thiago. Inclusive, eu faço mini cursos também falando sobre isso, né? Então, a criança, ela está querendo chamar a atenção nesse momento, né? Ela está fazendo birra, ela está Pra tentar utilizando conquistar alguma coisa. do volume, dos gritos para conquistar aquilo que ela deseja. De repente, um doce, um chocolate, né? Se o pai e a mãe não fazem esse acordo inicial com a criança antes de sair de casa, olha, a mamãe não tem dinheiro hoje não vai dar para comprar, outro dia de repente eu consigo, mas hoje não. Se você se comportar, a mãe vai comprar em outro dia, em outro momento. Precisa fazer esse acordo com a criança antes de sair de casa. Antes de sair de casa. Antes de sair de casa, não é só no momento do estresse. E principalmente os pais já sabem mais ou menos como são os filhos, então eles têm que saber como que antes fazer de sair de casa. Esse acordo inicial já tem que estar pré-acordado com a criança, né? Se de repente lá no mercado ela esquecer, né? Sim. Que ela vai tentar de toda maneira, também ela vai, como que eu posso dizer? Ela vai ficar tentando. Ela vai tentar persuadir o pai e a mãe a com conseguir. Com certeza, ela vai tentar. Daí é o momento onde os pais precisam ignorar isso. Vá para outra sessão, está na sessão de doces, vá para a sessão de, sei lá, de frutas, outra coisa. Finge que não está ouvindo, ignora. E de repente, uma estratégia bem legal que poderia fazer, abandone a criança naquele momento ali. Ela vai sair correndo atrás de você, desesperada. Mãe, vem cá, né? Não me deixa aqui. Porque você não está reforçando esse comportamento. É um reforço positivo, né? Se você pega lá e reforça, você está reforçando. Para algumas pessoas isso pode ser uma maldade também, gente. Não, é só na primeira vez, É só na primeira vez. É só na primeira vez que ela vai aprender. Se você faz toda vez, você vai estar reforçando positivamente aquilo. Se você dá esse estímulo negativo, ela vai falar, poxa, olha, minha mãe... Então, aí eu acho que é um conjunto de ações e atitudes que você está tendo. Isso. Porque se antes você disse que não era para fazer e a pessoa vai lá e fez, a criança foi lá e fez, aí ela teve uma consequência dentro do supermercado. A gente está usando o supermercado como uma forma mais tradicional de vocês entenderem. Sim. Mas realmente, não deu certo. Então a criança já vai começar a Ela vai começar a entender e não fazer. Você está desestimulando, você não está reforçando aquele comportamento. E os pais têm essa mania de voltar atrás. Ah, mas é só hoje eu vou dar para ela o que ela está querendo. Não façam isso. Se vocês fizerem esse acordo com a criança, sigam até o fim, porque ela vai aprender. Ela vai aprender que tem momentos para tudo, tem hora para tudo. E outras coisas que estamos vendo muito hoje em dia, Thiago, as crianças estão muito intolerantes, principalmente a frustrações. Elas têm que se frustrar. Elas têm que passar por isso, elas têm que saber esperar o momento delas, o momento de falar, o momento de brincar, tem hora para tudo. E quando os pais cedem, eles estimulam isso, eles estão estimulando a criança que ela não precisa ter tolerância à frustração. E isso é uma coisa que você falou que eu achei interessante, o gancho, por exemplo, com a ansiedade. Porque a criança, quando ela sabe que ela não vai atingir o objetivo, ela realmente ficou frustrada. Mas ela tem que aprender que em outros momentos ela vai ficar frustrada. Então ela não vai criar aquela ansiedade que hoje é o mal do século, todo mundo fala. Então ótimo gancho. As crianças tendem a fazer isso também, não é? Isso aí. E hoje em dia nós vemos muito adolescentes, né? Até vamos conversar um pouquinho sobre isso, tentando assim questões de automutilação, né? Falando em suicídio, por quê? Não se frustraram na vida. É muito interessante, a criança precisa se frustrar, o adolescente precisa, porque na vida vai ter muitos obstáculos, muitas emoções negativas, e ela precisa estar forte para saber lidar com aquilo. Tem pais que às vezes as crianças caem no chão, já vão desesperados levantar ela, ai, alô, tá doendo. Gente, deixa a criança levantar sozinha. Ela precisa saber que a vida é assim, que tem dores, que tem frustrações. Deixa ela levantar e se recompor, né? Não precisa os pais vir todo mundo em cima da criança ver se ela se machucou. É só um raladinho no joelho, não mata. Não, e eu acho engraçado você falar esse tipo de situação, porque olha só, tem coisas que a gente vai vivenciando. E eu já vi eu conheço mães, que quando a criança cai, realmente acontece justamente isso. Corre para ver, é um desespero.
Mas eu conheço outras mães que a criança cai, rola, se quebra ela toda e a mãe fica olhando Ignora, assim, como se não nada reforça, tivesse isso. acontecendo. Aí a criança já levanta sem chorar, já continua fazendo o que Tudo tem que fazer. certo, né? Isso, porque ela deixou de ser algo O intocável. centro da atenção Isso. também, né? Ai, né, tá todo mundo dando atenção pra ela, então ela vai até chorar, porque Verdade. é um momento dela liberar aquelas emoções também. Sim, sim. Né? Agora, Lembro a Paola, uma amiga nossa que já veio aqui no programa algumas vezes, e ela fala assim, elas têm que brincar mesmo. Pisa na lama, se joga, se corta, se rala. Claro, o importante é você ver o perigo maior para a criança. se não corre né? perigo Não correr de uma vida, coisa né? grande, isso. Mas correr ali no parquinho, se ralar na areia, não tem problema nenhum. Os pais estão protegendo muito. Uma coisa que eu gostaria de comentar hoje também, Thiago, normalmente os pais, eles previnem muito isso, porque normalmente, às vezes, vamos falar de bater, por exemplo. Se eles apanharam muito na infância, eles às vezes não querem que aconteça isso com os filhos hoje, não querem que passe por as situações que eles passaram, aquelas situações, às vezes, de falta de alguma coisa. Ah, na minha época, vamos supor, eu não tomava iogurte, porque meus pais não tinham condições e tal, então pro meu filho vai ter de sobra. Não é bem assim. Né? Tem que ter um limite também para isso. Porque se você também não teve, você aprendeu a valorizar aquilo na vida. E é como a gente estava falando antes, as situações das crianças se frustrarem com determinadas atividades, mas também com coisas que tem em casa. Sim. Ganhar sempre iogurte, ter sempre à mão, sempre à disposição, e não pode acontecer isso. Os pais têm que tomar um cuidado, tem um limite para tudo, né? Quando nós passamos o limite, essa criança ela vai saber, ela precisa saber que ela terá regras, terá limites, terá organização, então isso é essencial, rotina principalmente, a criança precisa disso, né? Sim. E na nossa história, o Brasil ele é um país assim que já começou sendo, já trouxeram da Europa essa ideia de que precisaria bater para ensinar. Uma das provas que eu posso te dar é os padres jesuítas. Eles, quando vieram, eles ensinaram os índios a ler e a escrever, e eles batiam, eles xingavam, né? Então isso tinha já desde aquela época, foi uma construção. O Brasil, ele tem essa construção histórica de que é necessário bater para ensinar e para educar. Então, para desfazer isso, leva-se um bom tempo. É de fazer, de você conquistar as coisas através da agressão também, da né? agressão. Dentro da psicologia positiva, nós também dizemos que não é bem assim, que tem outros métodos, né? Outros métodos, né? Como eu disse antes. Sim. Conversa, diálogo, estratégias, acordos. Então é muito necessário. Ó, eu vou te convidar para vir numa outra oportunidade aqui no programa, para justamente a gente falar sobre essas atividades que podem ser desenvolvidas. Posso trazer também pode os quadros. trazer os quadros, exatamente, para a gente poder mostrar aqui para as pessoas dicas e truques que podem estar ajudando aí os pais, reforçando tudo isso também. Com certeza. Muito bem. Bom, obrigado, Luzia, por ter vindo aqui no programa. Obrigada eu, Adorei Thiago, a conversa. pela oportunidade, eu também. Muito bom, Gostei até a bastante. próxima então. Obrigada.